Aqui, juntinhos, professora Tabita, juntamente com a Aldelina. Ó, aqui a Aldelina. Pei, já era. Galera, agora a gente vai entrar no assunto muito legal, tá? Que, vamos dizer que seja, assim, a razão, né? De toda essa diversidade, de toda essa exuberância que a gente tem em relação a formas de vida no nosso planeta. E a gente vai falar, então, de cadeia, né? Cadeia, tá? Só o quadrado, não. Cadeia e teia alimentar. Vamos apresentar a nossa aula? Vamos lá, chegando, olha lá. Aula 39.1, nós vamos falar sobre cadeia e teia alimentar. E aí, nessa aula, querido aluno, você vai ficar sem dúvida, tá? Sobre o que é cadeia e o que é esse trem de teia alimentar. Sim! Vamos lá, então? Habilidades dessa aula: analisar e diferenciar os fatores ecológicos, identificar a sua importância para a manutenção da vida, entender as relações ocorridas entre os seres vivos e o ambiente, e se perceber como parte integrante do meio. Claro, nós estamos inseridos nesse ambiente e, consequentemente, nós estamos influenciando de uma forma ou de outra, nós estamos interagindo. Perfeito? Joga eu aqui, lobinho, querido, amadinho. Olha, amadinho, foi buscar longe, amadinha. Ó, pode fazer um print para nós aqui, né, Adelina? Que lindo, olha que legal. Cadeia alimentar, galera. Nessa imagem, você está conseguindo observar? Deixa eu vir para cá. Ok. Aqui, minha filha, é o produtor lobinho. Aqui, nós temos uma aranha. Nessa magnífica teia. Aqui, nós temos um inseto que ficou aprisionado. E aqui também, ó. Deixa eu ver aqui se você vai conseguir. Ó, aqui. Bem aqui, tá vendo? Já tá ali uma reserva para ela, né? Preste atenção que a gente tá falando de cadeia alimentar. Professora, a senhora já taca ali uma teia aí. Calma, calma teu coração. Cadeia alimentar representa a organização dos níveis de organismos, onde cada organismo, cada ser vivo, ele vai servir de alimento para um outro. Aqui a gente tem a aranha, que vai se alimentar, ela já deixou uma reserva ali e vários outros insetos, vários outros bichinhos vão cair na sua teia, vão ficar presos, porque essa teia, ela gruda, né? E eles, quanto mais eles se debatem para sair, mais eles vão ficar presos. Mais eles vão ficar... E ali, ela vai, se alimenta de um... Depois passa um tempinho, vai se alimenta de outro. A gente sabe que a alimentação delas, né, eles liberam uma substância dentro do organismo do animal, e depois ele vai só sugando, né? E aí ele vai murchando, fica sequinho, tá? Então, cadeia alimentar. Agora para você, porque faz parte do nosso dia a dia. Nós estamos inseridos nessa cadeia alimentar. Nós compomos essa cadeia alimentar também. Vamos lá? Agora pode me tirar. Cadeia alimentar, então, presta bem atenção nesse detalhe, tá? Deixa eu vir aqui nessa bendita dessa caneta. Se ela me obedecer, é bom. Não vai rolar. Não vai rolar. Não quer. Né, Adelina? Tem hora que vai. Então, é uma sequência unidirecional. Faz você, seja o meu dedinho aí e marca aí, tá? Unidirecional de matéria e energia. Trocada entre os seres vivos através de quê? Da alimentação. Então, quando a gente fala em cadeia, a gente está falando de um fluxo. De quê, professora? Fluxo de energia e o fluxo de matéria também, tá bom? Nessa imagem, a gente tem ali, ó, uma plantinha. Nós temos uma seta identificando. Essa seta identificando já
Tranquilinho? Ah, essa seta, olha aí, tem gente que é assim. Foi, perfeito, gratidão. E essa, beleza, pode deixar. Vamos voltar aqui agora. Então, você tem aqui, ó, o vegetal. Essa setinha, ela está identificando, direcionando onde ou para onde, em que direção, em que sentido você vai ter a transferência de energia que vai passar nessa cadeia alimentar. Como ela está sendo numa direção única, a gente diz que ela é unidirecional. E o que vai estar passando de um organismo para o outro? Tanto a matéria quanto a energia, certo? Um organismo vai se alimentar de outro porque ele precisa compor a sua matéria, tem elementos presentes nesse alimento que vai compor a sua matéria e também vai estar dando energia para que esse organismo se mantenha vivo, realizando todas as suas atividades, seja de respiração, seja de reprodução, seja de locomoção, enfim, tá bom? Então a gente tem aí a plantinha, depois a gente tem o gafanhotozinho, né, o grilo, e aí a gente tem o sapinho, a serpente, tá? E nós temos o gavião, perfeito? Cada um deles vai servir de alimento para outro. Agora, o que é interessante a gente falar dentro da compreensão de uma cadeia alimentar? Olha aqui para mim. Você tem o início, tá? Esse início, você está ali nessa representação, uma plantinha, um pezinho de plantinha. Essa plantinha vai realizar um processo de obtenção de energia, processo de fotossíntese. Esses organismos que são capazes de realizar fotossíntese, produzindo seu alimento, são chamados de autotróficos. Lembra disso? E aí, todos os organismos autotróficos, eles vão ser os iniciantes da cadeia alimentar, conhecidos ou identificados como os produtores. Produzindo o que, professora? Através da fotossíntese, a glicose e liberando oxigênio. Tudo bem? Nesse processo, ela vai produzir a glicose, vai armazenar energia, vai adquirir uma quantidade de matéria para o seu corpo, para a sua estrutura. E aí, o grilozinho que vai se alimentar dessa plantinha, das folhinhas dela, também vai estar recebendo energia. Agora, o interessante, que assim como na sequência da setinha, de um organismo, tá? Ou de onde vai sair a matéria e por onde ela vai percorrer, a matéria e a energia, até chegar lá no final da cadeia unidirecional, entre a matéria e a energia há uma diferença. A matéria, ela vai ter a situação cíclica, tá? Por isso a gente tem os decompositores na cadeia alimentar para devolver a matéria para o ambiente e o ambiente vai disponibilizar novamente para os produtores. Mas a energia não. A energia ela vai diminuindo a cada um desses animais que estão compondo essa cadeia alimentar, que a gente identifica como nível trófico, tá bom? Então, para eu ter uma cadeia alimentar, eu tenho que ter um organismo servindo de alimento para outro. Eu tenho que ter o início. Quem vai iniciar? Os produtores. O que vai estar circulando nessa cadeia? Por que ela é tão importante que a gente está estudando? Porque vai ter um ciclo de matéria, essa matéria vai estar sendo passada de um indivíduo para o outro e, principalmente, a energia necessária para cada um desses organismos se manter vivo. Só que essa energia ela vai diminuindo. Quem produz, 100%. Absorve um pouco, mantém, guarda para o seu desenvolvimento, a planta, né? Aí o grilo vai se alimentar, vamos dizer que ele vai pegar 70%. O outro, que a gente tem ali o sapinho se alimentando desse grilo, vai pegar ali 60% ou 50% e vai diminuindo a cada nível trófico. Por isso, um detalhe, mas eu vou falar esse detalhe daqui a pouco. Segura aí. Preste atenção nos exemplos que a gente está mostrando aqui para vocês, que depois eu faço essa pergunta. Segura, calma aí. Olha lá na imagem. Desta forma, os organismos vivos dependem uns dos outros para sobreviver nos diferentes ecossistemas. A gente falou sobre os ecossistemas, não foi?
E aí, cada um, então, vai ter uma funcionalidade. A energia e os nutrientes utilizados por todos os seres através da cadeia alimentar vai se perdendo no momento de cada transferência, na forma de calor, que não é reaproveitável, certo? Por isso que a gente diz que há essa perda. Por quê? De um organismo para outro, olha aqui para mim, de um organismo para o outro, tá? Eu tenho processos onde, como a gente teve ali a representação, o calor, uma vez que o meu corpo passa pelo processo de evaporação, de perda de calor para refrescar o meu organismo, já foi. Não tem mais como absorver isso de novo, não tem mais como retornar. Tá? A matéria, sim, quando a gente morre, quando o indivíduo morre, ele vai, tudo que está ali, orgânico e inorgânico no organismo dele, vai ser devolvido. Vai agir sobre ele os decompositores, os fungos e as bactérias que vão estar devolvendo esses nutrientes para o solo, que vão ser reabsorvidos pelas plantas. Mas a energia e a perda na forma de calor, não. Tá bom? Olha lá na imagem para a gente visualizar um pouquinho. Então, aqui, nessa imagem, nós temos vários produtores. Olha aqui. Todos esses aqui são produtores, são vegetais. Então, a base da minha cadeia alimentar são os produtores. Aí eu tenho os organismos que se alimentam diretamente desses produtores, desses vegetais, que são chamados de consumidores, certo? Esses consumidores também vão servir de alimento para outro grupo de organismos que vão ser os consumidores de segunda ordem, tá bom? E aí a gente vai ter também, em algumas cadeias, os consumidores de terceira ordem. Então nós temos uma cadeia, segunda cadeia e a última cadeia. 3 cadeias alimentares representadas aí nessa imagem. Perfeito? Onde o fluxo de energia vai diminuindo e a matéria vai estar circulando nesses organismos até que eles morram e devolvam isso para o ambiente novamente. A ciclagem, né, dessa matéria aí. Perfeito? Podemos prosseguir? Então, olha lá. Mas você sabe quais são os elementos de uma cadeia alimentar? Eu acredito que você já saiba, né? Vamos lá? Olha a carinha de dúvida dela. A cadeia alimentar ela é composta por 3 principais grupos de seres vivos. 3 principais grupos de seres vivos. Aqueles chamados de autótrofos, que vão realizar o processo de fotossíntese, ou também podem ser aqueles organismos quimiosintetizantes, que são um grupo mais reduzido, mas que também vão realizar o processo, também são chamados de autótrofos, tá bom? Mas normalmente quando a gente vê, na maioria dos livros, nas provas, quando falam sobre isso, poucos você vai ver falando aí, iniciando a cadeia alimentar com um organismo quimiosintetizante. Você vai ter que começar com os produtores, tá bom? E aí, então você tem os produtores, você vai ter os consumidores de primeira, segunda, terceira e quarta ordem. Tá quase chegando aonde eu quero fazer aquela pergunta. Preste atenção nas cadeias que nós estamos mostrando para vocês, tá bom? E aí, por último, você vai ter os decompositores. Então, toda a cadeia alimentar, na sua grande maioria, porque a gente tem algumas exceções, toda regra tem exceções, tá, galera? Você vai ter produtor, consumidor e decompositor. Produtores, algas, plantas, cianobactérias, há algumas bactérias que vão realizar o processo de quimiossíntese, tá? Consumidores são todos aqueles que vão se alimentar de um outro ser vivo. Se esse consumidor se alimentar dos produtores, eles vão ser chamados de herbívoros, porque são vegetais. Aí você tem que lembrar, cadeia alimentar pode ser tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre. A gente vai mostrar algumas cadeias para você diferenciar isso aí, tá bom? E aí, por último, nós temos os decompositores, que a gente aprende desde o início, quando você começa a estudar ciências, que os decompositores são quem? Os fungos e as bactérias. É isso. Então, eles são os organismos essenciais para que você devolva os nutrientes, devolva alguns elementos químicos que vão compor, né, as substâncias orgânicas desses organismos.
para o ambiente, no solo, e, consequentemente, sejam aproveitados para o início da cadeia, que são os produtores. Tá bom? Vamos seguindo? Opa! Olha lá. Mas você sabe quais são os elementos de uma cadeia alimentar? Então, nós falamos que são esses 3 componentes e o primeiro nível trófico é formado, então, por eles, pelos produtores. E o último, pelos nossos amiguinhos fungos e bactérias, que são os decompositores. Cada um deles representa um nível trófico do fluxo de energia transmitido através da alimentação. Então, preste atenção aqui. Cadeia alimentar tem o início, tem o seu meio, vamos dizer assim, tem o final. Né? A gente viu que a cadeia alimentar, ela tem um fluxo unidirecional. Fluxo de matéria, fluxo de energia. É o que nós precisamos saber. Tá? E em cada representante dentro dessa cadeia, eu tenho um nível trófico. Então, o primeiro nível vai já começar com os que realizam fotossíntese ou quimiossíntese. São os produtores. A minha cadeia pode ter consumidor de primeira ordem, terceira, quarta ordem. Com algumas exceções, vai aparecer um consumidor de quinta ordem. Muito difícil. Por quê, professora? Porque, lembra que a gente está falando que a cada nível trófico a energia vai aumentando ou vai diminuindo? Diminuindo. Então, normalmente esses que estão lá no final dessa cadeia, eles são animais de maior porte. Eles precisam de quê? Muita energia. Se eles ficarem lá no rabinho da fila, igual aquele pessoal para pegar, né, tá na fila para pegar um alimento. Aí estão ali servindo. Aqueles que estão servindo no início vão pegar mais. Porque às vezes você não tem noção de quantas pessoas estão na fila. Aí você coloca. Depois você vai olhando e fala, eita, já está diminuindo aqui, eu vou ter que diminuir a quantidade de alimento que eu vou colocar no prato. Não sei se você já passou por isso. Aí você vai diminuindo. Então os outros que estão lá no final não vai comer menos. A cadeia alimentar não é diferente. Tá? Eles são animais de grande porte e precisariam ter bastante energia, mas a energia vai diminuindo. Então, normalmente, você vai ter essa cadeia até o quarto nível trófico, onde a quantidade de energia é o suficiente ainda para que esse organismo realize suas atividades vitais. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo, não vai esquecer desse detalhe, tá? Importantíssimo. Olha lá. Produtores, então, a gente vai ver cada um, né? Produtores. Este é o primeiro nível trófico da cadeia alimentar. Esses produtores são aqueles que produzem o próprio alimento, sendo chamado, então, de autótrofos, ou seja, através da fotossíntese ou do processo de quimiossíntese. Aí, como a gente falou anteriormente, na quimiossíntese, você vai ter um grupo de bactérias, né? Que vivem em lugares bem, por exemplo, na borda ali de um vulcão. Essas bactérias, elas não vão ter, ou então lá no fundo dos oceanos, né, nas fendas ali, esses organismos não têm energia solar, não têm substâncias orgânicas, eles vão ter que usar de elementos químicos para poder transformar isso no seu organismo para poder servir como um alimento, tá? Então, aqui a gente tem as plantas e os plânctons, esses vão realizar o processo fotossintético. São os principais exemplos dos organismos produtores, pois utilizam os nutrientes do solo, que nutriente, professora? A água, os sais minerais, e a luz solar para obter energia de modo autossuficiente. Por isso que eles são autotróficos. Perfeito? Esse é um conceito que a gente já vem falando para vocês em outras aulas e também que você vem, desde que você começou a estudar ciências, você tem esse conceito. Perfeito? E agora os consumidores. São todos os seres vivos que vão precisar se alimentar uns dos outros para obter energia e nutrientes. Eles são os seres chamados, identificados como heterótrofos, tá bom? E aqui a gente tem, ó, os produtores, o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário e o consumidor quaternário. Perfeito? Ali eu tenho uma cadeia. Aí aqui eu tenho de novo o produtor,
aqui eu tenho o consumidor primário, o consumidor secundário e o terciário, tá vendo? Ou eu posso ter essa outra, a árvorezinha, o grilinho, o sapinho e a cobra, a serpente se alimentando, predando esse sapinho. Então, aqui eu vou ter várias cadeias alimentares e vou ter os representantes que vão estar em cada um desses níveis. Então, os organismos chamados como consumidores, eles podem ser herbívoros, como o grilo e esse roedor, ou podem ser carnívoros, como você vai ter todos esses restantes, que vão se alimentar de animais herbívoros, tá bom? Então, você vai ter consumidores de primeira, segunda, terceira e quarta ordem dentro das cadeias alimentares. Vamos seguindo. Dentro do grupo dos consumidores existem diferentes classificações. Olha lá. Consumidores primários são todos os que se alimentam diretamente dos produtores. Então, eles vão ser classificados como animais herbívoros. Perfeito? Porque esses produtores ou são plantas, ou vegetais, ou no ambiente terrestre, ou estão no ambiente aquático, as algas, tá bom? Vamos seguindo. Aí nós temos o de segunda ordem, são os seres vivos que se alimentam dos consumidores primários, são carnívoros ou onívoros. Olha o detalhe aqui para mim. Ou pode me jogar aqui. Um detalhe quando a gente fala aqui, se eles podem ser carnívoros ou onívoros. Certo? Nós somos animais onívoros. Então, ou eu vou me alimentar de um vegetal, ou pode entrar na minha refeição. Vamos imaginar que isso aqui é uma coruja, mas vamos imaginar que seja uma galinha. Imaginou aí? Tá. Se for uma galinha, essa galinha comeu milhozinho. Eu joguei ela no terreiro, comeu milho. O milho é vegetal, produtor. A minha galinha, consumidor primário, tá? E eu vou estar ocupando o terceiro nível trófico. E você é o consumidor de segunda ordem, tá? Se eu me alimentar de um outro tipo, se eu me alimentar diretamente do vegetal, eu vou estar agora como consumidor primário. Eu vou fazer o papel de herbívoro. Então, o organismo, o animal ou ser vivo onívoro, ele pode ocupar níveis tróficos diferentes. Aí a gente vai ter a compreensão do que nós temos nas teias alimentares. Mas nós estamos falando primeiramente da composição, então, de uma cadeia alimentar. Nessa cadeia alimentar eu tenho vários organismos que vão servir uns de alimento para outro. Por que que eles vão se alimentar? Porque eles precisam de energia para se locomover, para se reproduzir. No caso do ser humano, para pensar, para falar, para namorar, para todas as nossas atividades nós precisamos de energia. Perfeito? Tranquilo? Pode me tirar? Ok, vamos seguindo. Consumidores terciários são os organismos que consomem os secundários. Também podem ser carnívoros e onívoros. Ok? Os níveis tróficos podem continuar sucessivamente, mas como a energia ela vai ser perdida a cada nova transmissão. Tá vendo aí, ó? Capim, muita energia. Aí vem para o segundo nível trófico o insetinho. Aí passa para o sapinho. Já vai diminuindo, você tá vendo? As ondas de energia como vão diminuindo. Chega ali no gavião, no quinto nível, que normalmente não vai ter, tá? O nível está muito baixo de energia. Então, esse animal vai ter que se alimentar muito. Vai ter que comer mais para poder obter energia ou chegar parcialmente ali como se o que ele poderia obter estando no segundo nível trófico. Tá certo? Vamos lá. E aí, por último, nós temos quem? Os decompositores. Ai, professora, a senhora tinha que mostrar essa imagem. Que trem feio é esse aí, né? É um animal morto, gente. Normal, né? Aí agora vão agir as bactérias, né? Os fungos, os bolores, e aí vão estar agindo, vão se alimentar como todos nós precisamos nos alimentar. Reações químicas de fermentação vão estar acontecendo, vai haver a formação do húmus, né?
que é riquíssimo em nutrientes, para devolver isso para o solo. E, enfim, vai passar para os vegetais, vão estar absorvendo e começa todo o ciclo de matéria novamente. Porque a energia, não, uma vez perdida, já foi. Agora, olha o detalhe aqui para mim. Pensa nisso. A energia investida em algo que não te traz um retorno, já era. Perdeu. Não volta mais. Então, investe em coisa que realmente vai te trazer vantagem, vai te trazer um benefício, né? Nós somos seres racionais, então nós precisamos pensar nisso. A professora, de vez em quando, filosofa, né, na área. Eita, não tem como, tá? Vamos embora? Joga lá. Olha lá. Por fim, na última fase trófica da cadeia alimentar estão os famosos, as bactérias e os fungos, os nossos decompositores, perfeito? Exemplos de cadeias alimentares. As cadeias alimentares são representadas de acordo com o ecossistema. Olha lá. E nesse caso, os principais tipos são cadeia alimentar aquática, terrestre e humana. Claro que a gente tem que colocar aí a gente no meio, né? Então, aqui primeiro a gente tem a cadeia alimentar aquática. Nos ecossistemas aquáticos, os principais produtores são os fitoplânctons. Ali está filoplânctons, vocês me perdoem. É fitoplânctons, tá bom? Que são um conjunto de águas unicelulares e microscópicas que fazem o processo de fotossíntese no ambiente aquático. É isso. Então, você vai ter os produtores, certinho? Desses produtores, você vai ter eles servindo de alimento para os consumidores primários, alguns protistas, tá bom? Os que a gente chama de zooplâncton. Nós vamos ter os consumidores secundários, aí os peixinhos de menor porte, consumidores terciários de médio porte, até os peixões, né? Os tubarões aí que vão se alimentar dentro desse ambiente aquático, tá certo? Fluxo de energia passando de um organismo para outro e diminuindo consequentemente, porque cada um deles vai estar se desenvolvendo, vai estar se reproduzindo, vai estar perdendo energia na forma de calor, perdendo energia numa disposição, numa briga, né? Às vezes, algumas espécies têm briga por território, briga por fêmea, está perdendo energia. Mas ali é interessante, ele está investindo aquela energia porque ele vai ter que deixar um descendente, vai ter que marcar território mesmo para essas espécies. Vamos seguindo? Olha lá. Cadeia alimentar aquática ainda. Como consumidores primários estão os zooplâncton. Entra aí os protozoários, os vermes, os crustáceos. Organismos que se alimentam dos fitoplânctons, mas esse filo quer sair de qualquer jeito, criatura. Ou de alguns tipos de bactérias. Os zooplânctons, por sua vez, servem de alimento para os peixes e assim sucessivamente. Perfeito? Então, na cadeia alimentar, você vai ter a mesma organização que você vai ter também aqui na cadeia terrestre. Os produtores, consumidores. O que vai mudar no ambiente aquático? Os produtores vão ser o fitoplâncton, que vão servir de alimento para os zooplâncton. São animais microscópicos, né? Dentro do ambiente aquático. No ambiente terrestre, a gente vai ver que a gente tem produtores diferentes. O capim, um pezinho de, sei lá, de limão, não sei. Vegetais, tá bom? Conforme a imagem exemplifica, na cadeia alimentar terrestre temos as plantas como os produtores, que por sua vez servem de alimento para os consumidores primários, herbívoros ou onívoros, lembra de nós, representados pelo gafanhoto ali na imagem, tá bom? Aí o consumidor secundário, o sapinho, terciário, a serpente, o consumidor final na cadeia, a águia, né, um gavião ali, e ela não tem um predador. Preste atenção aqui também, olha aqui para mim rapidinho. Alguns animais são chamados, identificados como animais de topo de cadeia. Então, eles não têm um predador. Eles ou vão perder sua vida em alguma disputa, ou vão estar adoecidos, vão envelhecer e vão morrer, tá? Porque eles são topo de cadeia alimentar. E aí, eles, ao morrerem, vão ser alimento para os decompositores. Galera, os decompositores vão estar em todo o tempo na cadeia alimentar. Eles podem aparecer e podem agir em qualquer nível trófico.
Porque basta eles morrerem, tá bom? Para eles começarem a agir. Ou morrerem naturalmente, ou no caso de uma predação e deixar ali os seus restos mortais, né? Que triste. Mas é assim, faz parte da natureza. Vamos embora? Olha lá. Os decompositores, que são os fungos e as bactérias, aparecem no fim do ciclo, mas podem agir em qualquer nível trófico, que a gente acabou de falar, a partir da decomposição dessa matéria orgânica morta. Esta é uma atividade fundamental para garantir o equilíbrio do ecossistema e do ciclo de vida, tá? Vamos embora. Aí a gente tem a cadeia alimentar humana, onde nós estamos inseridos. Claro, como onívoros, nós podemos ocupar níveis tróficos diferentes. O ser humano, como é onívoro, ou seja, se alimenta de plantas ou de carne, nesse caso, pode ser classificado como um consumidor primário. Quando eu sou um consumidor primário? Quando a gente pega aquele prato de salada, né, Adelina? Eita, coisa boa! É tanta salada, só que a gente não vai passar uma semana comendo salada não, porque eu não aguento, mano, eu preciso de energia. Aí, ó, eu preciso de proteína, carboidrato, enfim. Mas os vegetais são importantes estar na nossa dieta alimentar, né? Então, quando eu pego aquele pratinho, exagerei no final de semana, segunda-feira, vou com aquele prato de salada, tá? E nesse prato de salada, o que eu vou ter? Muita fibra. Posso ter batata doce, eu posso ter alface, rúcula, pepino, sei lá, o que você imaginar aí de botar na sua salada aquilo que você gosta, beterraba, né? Macaxeira, tudo de vegetal. Então, se eu estou me alimentando ali, eu sou um consumidor, nesse momento, consumidor primário. Cheia de energia, apesar de a gente sentir, só com a batata doce que a gente sente uma saciedade melhor, né? Mas só comendo salada, você vai sentir fome mais rápido, porque a digestão acelera o processo de digestão e você vai, então, querer se alimentar novamente, tá? É o menor tempo. Mas, vamos dizer que eu agora estou ali no metade da minha semana e eu fui convidada, a Adelina vai me convidar para comer aquele churrasco, hein, Adelina? Ou eu vice-versa, né, Adelina? Tamo junto. Fazer aquele churrasco, tá? Aí, carne bovina. Ele se alimentou, no caso, de vegetais. Ele é o herbívoro, tá no segundo nível trófico. Nós vamos ocupar o terceiro nível trófico. Então, só para que você entenda que, dependendo de qual hábito alimentar desse organismo que está ali naquela cadeia alimentar, ele pode adquirir níveis tróficos diferentes. E aí, mais relacionados aos onívoros, né? Aquele que é herbívoro só vai estar ocupando o primeiro nível trófico, não, o segundo nível trófico, né? Que vai estar se alimentando dos produtores. Perfeito? Compreendido isso? Vamos seguindo? Olha lá. Por exemplo, o homem é um consumidor secundário quando ele come a carne da vaca, quando ele come o quê, gente? Se ele come... Tem gente que come macaco, né? Carne de macaco, carne de cobra, carne de jacaré, pato, sei lá, o que mais aí? Carneiro, né? Sei lá, mais o que animal que você imaginar aí, tá? Não vamos ficar só na vaquinha não, tadinha. Ela tem muita carne, muito gostosa, com certeza. Mas a gente tem uma variedade de animais aí. Quando vivo, né? E se alimenta de capim. Esse se alimenta de capim, ou seja, agia como consumidor primário. Então, eu posso agir como consumidor primário, eu posso consumir ou a vaca ou os outros animais, sendo consumidor agora secundário. Tá bom? Então, cada nível trófico eu vou obter uma quantidade de energia diferente. Unidirecional. Vamos seguindo, que ainda tem coisa. Vamos embora? Aí agora a gente vai falar sobre as teias alimentares. São várias cadeias juntas e misturadas,
onde você vai ter animais ocupando níveis tróficos diferentes, tá bom? Eu achei tão bonitinho, gente, esse gafanhoto. Olha o olhinho dele, tão alegre, tá tão feliz ali, nem sabe que vai ser predado pelo sapinho, mas enfim, faz parte. Então, a teia alimentar ela é identificada pelos seus níveis tróficos. E quais são esses níveis tróficos? O primeiro nível trófico, os produtores. O segundo nível trófico, os herbívoros. O terceiro ou quarto, que vão ser os carnívoros. Representam a ordem em que essa energia flui numa cadeia, numa determinada cadeia alimentar. Em cada nível trófico existe um grupo de organismos com as mesmas características, ou seja, todos vão ser herbívoros, ou todos vão ser carnívoros, ou todos vão ser organismos fotossintetizadores, tá bom? Ou quimiosintetizadores. Por exemplo, os consumidores primários alimentam-se apenas de vegetais, enquanto os consumidores secundários e terciários são carnívoros. As pirâmides ecológicas representam essas interações tróficas entre as espécies em uma comunidade. Tá bom? Então, aqui você tem, ó, nessa pirâmide, você tá vendo que ela vai diminuindo da base para o seu topo. Porque os carnívoros, aquele que não vai ter predador, os carnívoros ou animais do topo da cadeia não têm os seus predadores, né? Eles vão morrer, a gente já falou aí como é que vai acontecer. Então, as pirâmides ecológicas são uma forma de a gente representar esses níveis tróficos e os animais inseridos, né, em cada um deles, sendo herbívoros ou consumidores carnívoros. Perfeito? Vamos seguindo. Aqui a gente tem uma ilustração melhor para a gente visualizar. E na base dessa cadeia alimentar, os vegetais, as espécies frutíferas, né, a grama, tá bom? Aí no segundo nível trófico, você tem os consumidores de primeira ordem, são aqueles herbívoros. E aí a gente tem vários deles, aqueles que vão se alimentar de néctar, aqueles que vão se alimentar das flores, né? Enfim. E aí você vai ter os consumidores, que são os carnívoros, tanto de segunda quanto de terceira ordem. E os decompositores, professora, estão aí nessa coluna, na vertical. Por quê? Porque eles podem estar ocupando ou aparecendo, surgindo em qualquer nível. Qualquer animal desse que morrer nesse seu nível trófico vai ser alimento para os decompositores. Perfeito? As teias alimentares, elas consistem na interligação entre várias cadeias alimentares. Elas representam, de fato, o que ocorre na natureza. Então, é mais comum a gente ter as teias, onde esses animais vão apresentar níveis, vão estar em níveis tróficos diferentes, do que a gente ter aquela coisa tão retinha, né? Tão delineadazinha como a gente tem na cadeia, que é uma forma didática de representar. Pois demonstram as diversas relações que existem entre os seres vivos. Aí nesse exemplo aí vocês têm os produtores, os consumidores de primeira ordem, que vão aí se ramificando para formar os consumidores terciário, quaternário e enfim. Em uma teia alimentar, o fluxo dessas setas é sentido unidirecional, na cadeia alimentar. Enquanto isso, na teia alimentar, existem várias setas. Tá vendo esse verdinho? Representam de onde para onde esse organismo vai servir de alimento para o outro. Devido ao maior número de interações alimentares e fluxo de energia entre esses organismos. Todos eles vão findar nos decompositores, não tem para onde correr, tá? Mas a gente lembra que pode estar no meio, logo no início, eles podem estar aparecendo, porque eles podem estar em qualquer nível trófico. Perfeito? Cadeia alimentar versus teia alimentar. A diferença entre ambas está no fato da cadeia alimentar ser uma sequência linear e unidirecional que indica qual ser vivo serve de alimento para outro. Já a teia alimentar é o conjunto de várias cadeias alimentares, apresentando de modo mais complexo a realidade que a gente tem nos ecossistemas. E aí a gente tem aqui, ó, uma cadeia alimentar, os produtores realizando o processo fotossintético, servindo um de alimento para outro, então unidirecional. E aqui a teia alimentar, onde do produtor você pode ter um consumidor primário, esse organismo ocupando no momento como consumidor primário, mas se é onívoro, pode apresentar também no terceiro, no quarto nível trófico. Tá certo, galera? Então, cadeia e teia alimentar são essenciais e eles vão estar presentes dentro dos nossos ecossistemas e fazem parte de toda a manutenção e equilíbrio que a gente vai encontrar da interação desses organismos. Perfeito? A gente te aguarda, então, para a nossa revisão. Tchau!